Jesus, em sua sabedoria, nos ensinou que, assim como julgarmos, seremos julgados. Assim como perdoarmos, seremos perdoados. E o que ele está dizendo com isso? Que a mesma medida com que julgamos, somos julgados, ou seja, aquela crítica, aquele olhar duro, este sentimento, de que não perdoarei, de que sou uma pessoa ressentida, será a mesma medida que eu usarei para comigo. Então, quando eu não perdoo o outro, muito provavelmente eu também não conseguirei perdoar a mim mesmo, porque aquela visão crítica, dura, que eu tenho sobre o outro, eu também terei sobre mim, porque este é o padrão, esta é a medida com que eu me estabeleço diante da vida. Essas são as lentes através das quais eu olho o mundo. Então, se eu olho para as pessoas, para as circunstâncias, para a vida o tempo todo e julgo e condeno e não perdoo, ora, quando eu voltar-me para mim mesmo, eu também não perdoarei. E isto também é subconsciente. Dentro desta mesma programação, passa a existir aquele foco, aquela memória em meu próprio corpo, através das minhas emoções, através das quais os meus atos infelizes ao longo do passado, eu os condeno, eu os julgo e eu não consigo alcançar o alto perdão. Sem o alto perdão, o alto amor é impossível. Como que vamos nos amar se nós não nos perdoamos? E veja que todos nós erramos, porque o erro é parte da aprendizagem. O erro é o processo através do qual nós vamos aprendendo, vamos nos desenvolvendo, vamos evoluindo. Então, o auto-perdão é muito importante. Na minha vida, o auto-perdão foi das coisas mais difíceis a ser conquistada, porque eu tive uma infância muito atribulada, onde eu sofri várias violências, que resultou numa adolescência muito conturbada, com muitas atitudes não muito legais, vamos dizer assim, e que eu carreguei o peso da culpa por toda a vida. Eu não conseguia entender o que fazer para me perdoar. O fato de eu ter recebido uma programação subconsciente de exigência excessiva, de cobrança excessiva, fez com que esse mecanismo de cobrança e punição atuasse durante toda a minha vida. Então, quando eu alcançava alguma posição melhor, quando as coisas pareciam, ou se tornavam mais agradáveis para mim, algo originário de mim mesmo, uma autossabotagem, fazia com que este estado mais agradável eu o transformasse em algo mais difícil, em algo punitivo. Porque se a gente não se perdoa, a gente se pune. Isso vem desta programação subconsciente. Esse processo de autopunição, que muitas vezes resultou em processos autodestrutivos, que fazia com que eu não percebesse as oportunidades ou que desperdiçasse as oportunidades que a vida me proporcionava, me causou situações de extremo sofrimento, de extrema dor, que alimentavam ainda mais essa culpa, essa autopunição, porque ao observar que eu mesmo tinha criado aquelas situações que me fizeram sofrer mais ainda, me punia mais ainda, num ciclo constante, vicioso, que
nos permite, assim, a partir de um certo momento, observar com muita clareza essa programação subconsciente. Então foi preciso que eu desenvolvesse as afirmações positivas e as visualizações, a meditação, a oração e a fé, para que eu pudesse auto-perceber-me, perceber os pensamentos que vinham, perceber os sentimentos, entender que ao trabalhá-los eu conseguiria transformá-los. Essa fé, uma fé raciocinada, uma fé inteligente, me apontava que se eu atuasse sobre estes fatores, sobre esta programação subconsciente, de uma forma constante, de uma forma perseverante, em algum momento, essa programação subconsciente passaria a ser substituída por outra programação. E a partir do momento em que isso acontecesse, naturalmente, esta nova programação prevaleceria sobre a programação antiga. É claro que este não é um processo assim, pronto, agora está pronto, agora está terminado. Não, nós temos que sempre estar atentos, sempre estar trabalhando, sempre estar desenvolvendo, para mantermos e ampliarmos esta nova programação, expandindo-a para as diversas áreas da nossa vida, para as relações afetivas, para as relações de trabalho, para as relações de abundância com o dinheiro, com a liberdade que o dinheiro possibilita, para as oportunidades de desenvolvimento, né? Para os nossos sonhos. Nós estamos neste mundo para sermos felizes, para realizarmos os nossos potenciais.